Milionário acha menino sujo na cama do filho. Ele disse que eu podia ficar aqui. Augusto Ferreira acabara de chegar de uma viagem de negócios que durou 2 semanas, quando decidiu verificar o quarto do filho antes de descansar. A casa estava silenciosa, e ele esperava encontrar tudo em ordem como sempre deixava. Mas ao abrir a porta do quarto de Rafael, seu filho de 16 anos, deparou-se com uma cena que o deixou completamente sem reação. Um menino que parecia ter no máximo 10 anos dormia profundamente na cama, envolto nos lençóis azuis caros que ele havia comprado especialmente para o quarto do filho. "O que diabos está acontecendo aqui?" murmurou Augusto, sentindo o sangue subir à cabeça. O menino despertou sobressaltado com o som da voz áspera. Seus olhos escuros se arregalaram de medo ao ver um homem alto e imponente, vestido em um terno escuro impecável, o observando com uma expressão de puro choque e indignação. "Desculpa, senhor", gaguejou a criança, tentando se levantar rapidamente da cama. "Eu não queria incomodar." "Quem é você? Como entrou na minha casa?" perguntou Augusto, sua voz ecoando pelo quarto luxuoso. O menino baixou a cabeça, claramente assustado, mas manteve uma postura estranhamente digna para alguém em sua situação. Suas roupas eram simples e um pouco gastas, mas limpas. Seus cabelos escuros estavam despenteados do sono, mas seus olhos mostravam uma inteligência que chamou a atenção do empresário. "Meu nome é João, senhor. O Rafael disse que eu podia ficar aqui quando chovesse", respondeu a criança com uma voz pequena, mas clara. "Rafael? Meu filho disse isso?" Augusto sentiu uma mistura de confusão e raiva crescendo em seu peito. "Onde ele está?" "Acho que foi na casa do amigo dele, senhor. Ele sempre me deixa a chave escondida embaixo do vaso da varanda quando vai sair e está chovendo." Augusto olhou pela janela e notou que realmente havia chovido durante a noite. Pingos de água ainda escorriam pelo vidro e o céu permanecia nublado. Mas isso não diminuía sua indignação com a situação. "Há quanto tempo isso está acontecendo?" perguntou, tentando controlar o tom de voz para não assustar ainda mais a criança. "Algumas semanas, senhor, mas só quando chove muito. Eu nunca mexo em nada, juro. E sempre saio antes do senhor ou da senhora chegarem." O empresário passou a mão pelos cabelos, sentindo-se completamente perdido. Em todos os seus 45 anos, nunca havia se deparado com uma situação como essa. Sua vida era regida por controle, ordem e previsibilidade. Encontrar uma criança desconhecida dormindo na cama do filho era algo completamente fora de sua realidade. "De onde você conhece meu filho?" perguntou, tentando entender a situação. "Da escola, senhor. Bem, não da escola mesmo, mas do portão da escola. Eu às vezes espero lá para ver se alguém tem alguma comida sobrando do lanche", João explicou, suas bochechas corando de vergonha. Augusto sentiu algo se apertar em seu peito, mas rapidamente afastou qualquer sentimento de compaixão. Sua prioridade era proteger sua família e sua casa. "Olha aqui, menino", disse, sua voz ficando mais firme. "Eu não sei que história você contou para o meu filho, mas isso aqui não é abrigo. Esta é uma casa particular e você não tem permissão para estar aqui." "Eu sei, senhor. Desculpa mesmo, vou embora agora." João se levantou da cama, alisando as roupas nervosamente. "Pode esperar." Augusto suspirou pesadamente. "Primeiro, eu vou ter uma conversa séria com meu filho. Depois decidimos o que fazer com você." Naquele momento, ouviram o som da chave na porta da frente. Rafael havia voltado, e Augusto sabia que finalmente teria as respostas que precisava. O menino, percebendo a tensão no ar, ficou ainda mais quieto e assustado. "Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando." "Rafael!" gritou Augusto do quarto. "Venha aqui agora mesmo." Passos rápidos se aproximaram pelo corredor e logo Rafael apareceu na porta do quarto. O adolescente era alto para a idade, com cabelos castanhos e olhos verdes como os da mãe. Ao ver a cena, seu pai furioso e João claramente assustado, seu rosto empalideceu. "Pai, você voltou mais cedo", disse Rafael, tentando disfarçar o nervosismo.
Aparentemente sim, respondeu Augusto secamente. Agora me explique o que significa isso aqui. Rafael olhou para João, que balançou a cabeça quase imperceptivelmente, como se dissesse que não havia contado nada além do básico. O adolescente respirou fundo antes de falar. Pai, eu posso explicar. O João, ele não tem onde ficar quando chove muito. E nossa casa é grande, tem tantos quartos vazios. Já isso não é o ponto, interrompeu Augusto. O ponto é que você trouxe um estranho para dentro da nossa casa sem permissão, colocando toda a família em risco. Ele não é perigoso, pai. Ele é apenas um garoto que precisa de ajuda. Rafael defendeu, dando um passo à frente. Como você pode ter certeza disso? Você conhece a família dele? Sabe de onde ele vem? E se ele trouxer problemas para nós? João, que havia permanecido calado durante a discussão, finalmente falou. Senhor, eu nunca trouxe problemas para ninguém. E se o senhor quiser, eu posso ir embora agora e nunca mais voltar. Havia algo na voz do menino que fez Augusto pausar. Não era apenas medo ou tristeza, mas uma maturidade estranha para alguém tão jovem. Era como se ele estivesse acostumado a ser rejeitado e já tivesse se preparado para essa possibilidade. De onde você vem, João? Onde estão seus pais? Perguntou Augusto, sua voz um pouco mais suave. Minha mãe? Ela trabalha muito longe daqui. Às vezes ela não consegue voltar para casa por alguns dias, então eu me viro sozinho, explicou o menino, evitando entrar em detalhes. E seu pai? Não tenho pai, senhor. Rafael olhou para o pai com uma expressão suplicante. Pai, por favor. É só quando chove. Ele nunca incomoda ninguém, nunca pede nada. E você mesmo sempre diz que temos que ajudar quem precisa. Augusto sentiu-se encurralado entre seus princípios de segurança e controle e os valores que sempre tentou ensinar ao filho. Mas a realidade era que permitir que uma criança estranha dormisse em sua casa era simplesmente inaceitável. Rafael, nós vamos conversar sobre isso depois. Agora, ele se virou para João. Você vai ter que ir embora. Isto aqui não pode continuar acontecendo. Eu entendo, senhor. João respondeu calmamente, dirigindo-se para a porta. Obrigado por me deixar dormir aqui algumas vezes. E obrigado, Rafael, por ser gentil comigo. A dignidade com que a criança aceitou a rejeição pegou Augusto de surpresa. Ele esperava lágrimas, súplicas, talvez até uma certa agressividade. Mas João simplesmente aceitou a decisão como se fosse algo natural. Espere, Augusto disse quando o menino chegou à porta. Onde você vai ficar agora? Eu sempre me viro, senhor, não se preocupe comigo. Mas está chovendo lá fora. Rafael interveio. Pai, pelo menos deixa ele ficar até parar de chover. Augusto olhou pela janela novamente. A chuva havia intensificado e trovões ecoavam ao longe. A ideia de colocar uma criança na rua naquelas condições o incomodava, mas sua rigidez não permitia que cedesse facilmente. 1 hora, disse finalmente. Você pode ficar 1 hora até a chuva diminuir. Depois tem que ir embora, e isso não pode mais se repetir. João assentiu com a cabeça, claramente aliviado por ter pelo menos um pouco mais de tempo sob um teto seguro. Rafael sorriu discretamente, agradecido por essa pequena concessão do pai. Durante a hora seguinte, Augusto ficou observando discretamente o menino. João não tocou em nada, permaneceu sentado educadamente na beirada da cama, e quando Rafael lhe ofereceu algo para comer, aceitou com uma gratidão genuína que era tocante de se ver. O que mais impressionou Augusto foi a maneira como João interagia com seu filho. Não havia servilismo ou tentativa de manipulação. Era uma amizade simples e sincera, onde o menino ouvia atentamente os problemas de Rafael na escola e oferecia conselhos surpreendentemente maduros para alguém de sua idade. Quando a chuva finalmente diminuiu, Augusto anunciou que era hora de João partir. O menino se levantou sem protestar, arrumou a cama cuidadosamente e se dirigiu à porta. João, chamou Augusto quando o menino já estava saindo do quarto. Como exatamente você e Rafael se conheceram? O menino olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente. Eu estava esperando no portão da escola há algumas semanas, como sempre faço,
Estava com muita fome porque não tinha comido nada há 2 dias. Rafael saiu da escola e viu que eu estava meio fraco. Ele me deu o lanche dele e perguntou se eu precisava de alguma coisa. E depois, começou a chover muito forte naquele dia. Rafael disse que eu podia esperar a chuva passar na casa dele, mas quando chegamos aqui a chuva só piorou. Ele me deixou dormir no quarto dele uma noite. Na manhã seguinte, eu fui embora cedo, antes de qualquer um acordar. Mas você voltou outras vezes. Só quando chovia muito, senhor. E só porque Rafael insistiu. Ele disse que era melhor eu dormir aqui do que embaixo da ponte. Augusto sentiu um aperto no peito ao imaginar uma criança tão pequena dormindo embaixo de uma ponte. Mas rapidamente afastou esse sentimento. Ele tinha sua própria família para proteger. Entendo. Bem, agora você já sabe que isso não pode mais acontecer. Minha casa não é abrigo e eu não posso permitir que estranhos durmam aqui. Eu entendo, senhor. Obrigado mesmo assim. João se despediu de Rafael com um abraço rápido e saiu da casa. Augusto o observou pela janela, caminhando pela rua molhada, suas roupas simples se encharcando rapidamente na garoa que ainda caía. Pai, você não pode deixar ele assim na chuva, Rafael protestou. Rafael, você tem que entender que não podemos resolver todos os problemas do mundo. Existem instituições adequadas para cuidar de casos como esse. Que instituições, pai? Você acha que se tivesse algum lugar adequado, ele estaria pedindo comida na porta da escola? A pergunta do filho o deixou sem resposta por um momento. Augusto sabia que Rafael tinha um ponto, mas sua necessidade de controle e segurança era mais forte que qualquer compaixão que pudesse sentir. De qualquer forma, isso não é problema nosso, disse finalmente. E quero que você prometa que nunca mais vai trazer estranhos para esta casa sem minha permissão. Rafael baixou a cabeça, claramente desapontado. Está bem, pai. Eu prometo. Mas Augusto podia ver nos olhos do filho que essa promessa não era sincera. O adolescente estava apenas concordando para evitar mais conflito e isso o preocupou. Ele não queria que houvesse mentiras entre eles, mas também não podia aceitar que sua autoridade fosse questionada. Naquela noite, durante o jantar, o clima na casa estava tenso. A esposa de Augusto, Helena, havia ligado mais cedo dizendo que sua mãe havia piorado e que precisaria ficar mais alguns dias na cidade natal para cuidar dela. Augusto estava sozinho com Rafael e a conversação era escassa. Pai, Rafael quebrou o silêncio. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você sempre diz que devemos ajudar os necessitados, mas quando aparece alguém que realmente precisa, você manda embora? A pergunta pegou Augusto de surpresa. Ele sempre se orgulhara de ser uma pessoa caridosa, fazendo doações para instituições e participando de eventos beneficentes. Mas estar face a face com a necessidade real era algo completamente diferente. Rafael, ajudar os necessitados não significa abrir nossa casa para qualquer pessoa. Existem maneiras seguras e apropriadas de fazer caridade. Como quais? Doações para orfanatos, instituições de assistência social, programas governamentais. E enquanto isso, o João dorme embaixo da ponte. Augusto respirou fundo, tentando controlar a irritação. Rafael, você não entende as responsabilidades de ser adulto. Eu tenho que proteger nossa família. E se algo acontecer? E se esse menino trouxer problemas? E se alguém souber que estamos abrigando uma criança sem autorização legal? Mas, pai, ele é apenas uma criança que precisa de um lugar para dormir quando chove. Que mal isso pode fazer? Muito mal, filho. Mais do que você pode imaginar. Rafael ficou quieto pelo resto do jantar, mas Augusto podia sentir sua tristeza e desapontamento. Isso o incomodava mais do que queria admitir. Ele sempre foi orgulhoso do relacionamento próximo que tinha com o filho, e ver essa distância surgindo entre eles era doloroso. Naquela noite, Augusto teve dificuldade para dormir. Imagens do menino caminhando sozinho na chuva continuavam aparecendo em sua mente. Ele se perguntava onde João estava dormindo, se estava seguro, se tinha conseguido se proteger da tempestade que havia se intensificado durante a noite. Pela manhã, durante o café,
Rafael estava visivelmente abatido. Ele brincava com a comida no prato e evitava olhar diretamente para o pai. "Tudo bem, filho?" perguntou Augusto. "Tudo, pai", respondeu Rafael sem muita convicção. "Rafael, eu sei que você está chateado com o que aconteceu ontem, mas precisa entender que eu fiz isso para proteger nossa família." "Eu entendo, pai. Você já explicou." O tom resignado na voz do filho incomodou Augusto ainda mais que qualquer argumento poderia ter incomodado. Era como se Rafael tivesse perdido um pouco da admiração que sempre teve pelo pai, e isso doía profundamente. Depois que Rafael saiu para a escola, Augusto tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente continuava voltando para a situação da noite anterior. Ele se pegou olhando pela janela várias vezes, como se esperasse ver o menino passando pela rua. Por volta do meio-dia, sua secretária particular, Dona Celeste, que também trabalhava meio período como governanta da casa, chegou para organizar algumas coisas. Ela havia trabalhado para a família há mais de 15 anos e conhecia Augusto bem o suficiente para perceber quando algo o estava incomodando. "Senhor Augusto, posso fazer uma pergunta?" disse ela enquanto organizava a sala. "Claro, Celeste. Ontem à noite, quando cheguei para verificar se estava tudo bem com o jovem Rafael, vi um menino saindo da casa. Era algum amigo dele?" Augusto hesitou por um momento. Celeste sempre foi discreta e confiável, mas ele não sabia bem como explicar a situação sem parecer incompetente como pai. "Era uma situação complicada", disse finalmente. "Rafael trouxe uma criança para casa sem minha permissão. Tive que resolver a situação." "Ah, entendo. E o menino estava bem?" "Parecia muito jovem para estar sozinho na rua com aquela chuva toda." "Celeste, não era responsabilidade nossa. Existem lugares apropriados para crianças em situação de risco." "Claro, senhor. Eu só estava preocupada. Ele parecia um bom garoto." "Como pode saber isso?" "Bem, nas vezes que vim aqui durante a ausência da senhora Helena, notei que o quarto do jovem Rafael sempre estava arrumado. Pensei que fosse ele mesmo fazendo. Mas ontem, quando o vi saindo, entendi que talvez fosse o menino ajudando." Augusto se surpreendeu com essa informação. Rafael nunca fora particularmente organizado, e o fato de seu quarto ter estado arrumado nas últimas semanas realmente era incomum. "O quarto estava arrumado?" "Sim, senhor. Cama feita, roupas no lugar, mesa organizada, bem diferente do usual. E havia um cheiro limpo, como se alguém tivesse cuidado bem do ambiente." Essa revelação adicionou mais uma camada de complexidade aos sentimentos conflitantes de Augusto sobre a situação. O menino não apenas havia usado a casa dele sem permissão, mas também havia cuidado dela melhor que o próprio filho. Quando Rafael voltou da escola naquela tarde, Augusto decidiu abordar o assunto. "Rafael, Celeste me disse que seu quarto tem estado muito organizado ultimamente." Rafael parou no meio da escada, claramente sem saber como responder. Eu tenho tentado manter mais arrumado." "Desde quando?" Desde algumas semanas. Desde que João começou a vir aqui." Rafael baixou a cabeça sabendo que havia sido pego. "Ele sempre arruma as coisas depois que usa. Diz que é a maneira dele de agradecer por deixar ele ficar." "E você nunca achou apropriado me contar isso?" "Pai, eu sabia que você não ia entender. Você sempre vê o lado ruim de tudo primeiro." "Eu não vejo o lado ruim, Rafael. Eu vejo os riscos. É diferente." "É a mesma coisa, pai. Você não consegue ver que às vezes as pessoas só precisam de uma chance." Augusto sentiu-se frustrado com a teimosia do filho, mas também reconheceu que havia alguma verdade em suas palavras. Talvez ele realmente fosse muito focado nos possíveis problemas em vez de ver as possibilidades positivas. Naquela noite, uma tempestade ainda mais forte atingiu a cidade. Raios iluminavam o céu, e o vento balançava as árvores violentamente. Augusto estava em seu escritório tentando trabalhar quando ouviu passos no corredor. "Rafael!" chamou. O filho apareceu na porta do escritório claramente agitado. "Pai, você não está preocupado com o João?" "Por que eu estaria preocupado?" "Porque está tempestade lá fora, e ele não tem lugar nenhum para se proteger direito." Augusto olhou pela janela e teve que admitir que a tempestade estava realmente intensa.
A ideia de uma criança enfrentando aquele tempo sozinha o incomodava, mas ele se forçou a manter a posição. Rafael, não podemos ser responsáveis por todo mundo que passa por dificuldades. Não é todo mundo, pai. É só um garoto que nunca fez mal a ninguém. Como você pode ter certeza disso? Porque eu convivo com ele há semanas. Ele me conta sobre a vida dele, sobre os medos dele, sobre os sonhos dele. Ele não é um estranho perigoso, pai. Ele é uma criança que foi abandonada pelo mundo. A paixão na voz de Rafael tocou Augusto profundamente. Ele podia ver que não se tratava apenas de teimosia adolescente, mas de uma compaixão genuína e madura. Me conta sobre ele, então, disse Augusto, se inclinando na cadeira. Me conta o que você sabe sobre a vida dele. Rafael se animou, claramente feliz por finalmente ter a chance de explicar. Ele mora com a mãe em um quartinho alugado bem longe daqui, pai. Mas ela trabalha como faxineira em vários lugares e às vezes precisa dormir no serviço para conseguir ganhar mais dinheiro. Quando isso acontece, ele fica sozinho. E por que ele vem especificamente para a nossa região? Porque a escola dele é aqui perto. A mãe conseguiu uma vaga numa escola boa para ele, mesmo morando longe, e ela faz questão que ele estude. Então ele vem de ônibus de manhã, mas quando chove muito, os ônibus atrasam ou param de circular. E ele fica sem como voltar para casa. Augusto processou essas informações. A história fazia sentido e explicava muitas das perguntas que havia tido sobre o menino. E por que ele não vai para a casa de algum amigo da escola? Rafael hesitou antes de responder. Porque os outros meninos da escola riem dele por causa das roupas simples. Eles sabem que ele é pobre e não querem se misturar com ele. Eu sou o único que trata ele como gente normal. Isso explicava muito sobre o comportamento respeitoso e grato do menino. Ele estava acostumado a ser rejeitado e havia aprendido a valorizar qualquer gesto de bondade. E sobre o pai dele? Ele nunca conheceu o pai. A mãe dele foi mãe muito nova e o pai sumiu quando soube da gravidez. É só ele e a mãe contra o mundo. Augusto se levantou e foi até a janela, observando a tempestade lá fora. Um raio iluminou o céu, seguido de um trovão ensurdecedor. Era impossível não se preocupar com uma criança enfrentando esse tempo. Pai, Rafael disse suavemente. Eu sei que você está preocupado com nossa segurança. Mas e a segurança dele? Rafael, por favor, pai. Só hoje. Deixa ele vir aqui só até passar a tempestade. Amanhã eu prometo que converso com ele sobre encontrar uma solução melhor. Augusto fechou os olhos, sentindo-se dividido entre seus instintos protetores e sua compaixão. A verdade era que a ideia de uma criança sofrendo na tempestade o incomodava profundamente. Você tem como entrar em contato com ele? Eu sei onde ele costuma se abrigar quando chove. É debaixo da marquise do mercadinho da esquina. Mas com essa tempestade... Tudo bem, Augusto suspirou pesadamente. Vá buscá-lo. Mas é só hoje. E amanhã nós três vamos ter uma conversa séria sobre isso. O rosto de Rafael se iluminou com um sorriso enorme. Obrigado, pai. Eu sabia que você ia entender. Calma aí. Não entendi nada ainda. Eu só não quero ter na consciência que deixei uma criança se machucar numa tempestade. Rafael correu para pegar um guarda-chuva e uma capa de chuva extra. Eu volto já, pai. Rafael, gritou Augusto quando o filho já estava na porta. Você vai direto lá e volta direto aqui. Nada de paradas ou desvios, entendeu? Entendi, pai. Augusto ficou sozinho no escritório, se perguntando se havia tomado a decisão certa. Ele havia passado anos construindo uma vida ordeira e controlada, e em questão de 2 dias, um menino de 10 anos havia conseguido abalar todas as suas certezas. 20 minutos depois, Rafael voltou encharcado, mesmo com a proteção da chuva. Atrás dele vinha João, igualmente molhado, mas com uma expressão de surpresa e gratidão. Senhor, disse João assim que viu Augusto. Rafael disse que o senhor deixou eu vir. Muito obrigado mesmo. Eu sei que o senhor não gosta de mim aqui. Eu não disse que não gosto de você, corrigiu Augusto. Eu disse que não posso permitir que você durma aqui regularmente. É diferente. Eu entendo, senhor.
e eu prometo que amanhã cedo eu vou embora e não incomodo mais vocês. Havia algo na dignidade simples do menino que continuava impressionando Augusto. João não demonstrava ressentimento pela rejeição anterior, nem tentava manipular a situação. Ele simplesmente aceitava a ajuda com gratidão genuína, sabendo que era temporária. Primeiro vamos tirar vocês dessa roupa molhada antes que peguem pneumonia, disse Augusto praticamente. Rafael, pegue roupas secas para você e veja se tem algo que sirva no João. Pode deixar, pai. Enquanto os meninos se trocavam, Augusto preparou chocolate quente na cozinha. Ele tentava convencer a si mesmo de que estava apenas sendo humanitário, mas não conseguia ignorar o fato de que genuinamente se importava com o bem-estar daquela criança. Quando os dois desceram, vestindo roupas secas e com os cabelos ainda úmidos, Augusto os chamou para a cozinha. Venham tomar um chocolate quente para se aquecerem. João hesitou na porta da cozinha, claramente não acostumado a ser convidado para espaços íntimos da casa. Posso mesmo, senhor? Pode sim, senta aí. Os três se sentaram à mesa da cozinha e por alguns momentos só se ouviu o som da chuva do lado de fora e das colheres mexendo o chocolate quente. Augusto observava João discretamente, notando pequenos detalhes sobre o menino que havia perdido na primeira vez. João bebia o chocolate lentamente, como se quisesse fazer durar o máximo possível. Suas mãos, apesar da pouca idade, mostravam sinais de trabalho, pequenos calos e arranhadões que não eram normais em uma criança de sua idade. João, disse Augusto finalmente, me conta sobre sua mãe. Como é o trabalho dela? O menino olhou para Rafael, como se pedisse permissão para falar. Quando o amigo assentiu encorajadoramente, ele respondeu. Ela trabalha limpando escritórios, senhor. Durante a semana, ela limpa alguns prédios à noite, depois volta para casa de manhã. Mas nos fins de semana, ela às vezes consegue trabalhos extras em casas ou eventos, e aí precisa ficar fora. E você fica sozinho todo esse tempo? Eu já estou acostumado, senhor. Minha mãe sempre diz que eu sou responsável para minha idade. Quantos anos você tem exatamente? 10, senhor. Faço 11 mês que vem. Augusto sentiu o peito apertar. Rafael estava certo. João era apenas uma criança que havia sido forçada a amadurecer cedo demais devido às circunstâncias. E o que você faz quando está sozinho em casa? Eu estudo, senhor. Minha mãe faz questão que eu tire notas boas na escola. E às vezes eu ajudo alguns vizinhos com pequenas coisas para ganhar um dinheirinho. Que tipo de coisas? Carrego compras, cuido de crianças menores, ajudo a varrer quintais, nada demais. Augusto ficou impressionado com a maturidade e a ética de trabalho do menino. Aos 10 anos, João já demonstrava mais responsabilidade que muitos adultos que conhecia. E seus estudos? Como estão as notas? O rosto de João se iluminou pela primeira vez desde que chegou. Eu tiro notas boas, senhor. Na verdade, eu sou um dos melhores da turma em matemática e português. É verdade, pai, confirmou Rafael. Ele me ajuda com a lição de casa às vezes. Ele é muito inteligente. Augusto se surpreendeu com essa informação. Ele havia assumido que uma criança em situação social difícil também teria problemas acadêmicos, mas claramente estava errado. Do que você mais gosta de estudar? Perguntou. De tudo, senhor. Mas eu acho matemática mais fácil. E gosto de ler também. Na biblioteca da escola eu pego livros emprestados sempre que posso. E qual o seu plano para o futuro? João ficou quieto por um momento, como se ninguém nunca tivesse perguntado isso para ele antes. Eu quero estudar muito e conseguir um trabalho bom para ajudar minha mãe. Ela faz muito esforço por mim e eu quero retribuir. A sinceridade na voz do menino tocou Augusto profundamente. Aqui estava uma criança que, apesar de todas as dificuldades, mantinha esperança e determinação. Era um contraste gritante com muitos jovens privilegiados que conhecia, incluindo alguns amigos do próprio Rafael, que reclamavam constantemente, apesar de terem tudo. João, posso perguntar por que você nunca pediu ajuda para sua escola ou para alguma instituição? Minha mãe diz que não devemos pedir esmola, senhor. Ela diz que enquanto ela puder trabalhar, nós nos viramos sozinhos. Eu só aceito a ajuda do Rafael porque ele é meu amigo, e amigos se ajudam.
Augusto assentiu, entendendo melhor a dinâmica da situação. A mãe do menino claramente havia criado nele valores sólidos sobre dignidade e trabalho, mesmo em meio às dificuldades. A tempestade continuou por mais 2 horas, e durante esse tempo, Augusto teve a chance de observar a interação entre os 2 meninos. Rafael e João conversavam sobre escola, sobre livros, sobre sonhos para o futuro. Era uma amizade genuína e saudável, baseada em respeito mútuo e interesses comuns. O que mais impressionava Augusto era como João nunca se vitimizava ou reclamava de sua situação. Ele falava sobre as dificuldades de forma matter of fact, como se fossem simplesmente obstáculos a serem superados, não tragédias a serem lamentadas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Por volta das 10 da noite, a chuva finalmente começou a diminuir. Augusto sabia que chegara a hora de uma decisão. Ele podia deixar João partir novamente, ou podia tentar encontrar uma solução mais permanente para a situação. João, disse ele finalmente, amanhã é sábado. Que tal se a gente conversasse com sua mãe sobre essa situação toda? O menino ficou claramente nervoso. Senhor, minha mãe não pode saber que eu tenho dormido aqui às vezes. Ela ia ficar muito preocupada e chateada. Por quê? Porque ela sempre diz que não devemos incomodar as pessoas e que cada um tem que cuidar dos próprios problemas. Mas, João, você não está incomodando ninguém. E talvez ela ficasse feliz em saber que você tem um amigo que se importa com você. Eu não sei, senhor. Ela é muito orgulhosa. Rafael interveio. João, meu pai não vai contar sobre as vezes que você dormiu aqui. Não é mesmo, pai? Augusto olhou para o filho e assentiu. Não, isso fica entre nós. Mas eu gostaria de conhecer sua mãe e talvez conversar sobre maneiras de ajudar que não ferissem o orgulho dela. Como assim, senhor? Bem, por exemplo, nossa empresa sempre precisa de serviços de limpeza. Talvez pudéssemos oferecer trabalho para ela de forma que não parecesse caridade. Os olhos de João se arregalaram. O senhor faria isso mesmo? Eu posso considerar, dependendo da conversa que tivermos. João ficou pensativo por alguns momentos. Ela volta para casa amanhã de manhã. Se quiserem, posso dar o endereço para vocês. Seria uma boa ideia, disse Augusto. Assim podemos resolver essa situação de forma adequada para todos. Naquela noite, João dormiu no sofá da sala por insistência de Augusto, que não queria que ele voltasse para casa com tempo ruim. Pela manhã, o menino acordou cedo e já havia arrumado toda a sala antes mesmo de qualquer um da família despertar. Quando Augusto desceu para tomar café, encontrou João na cozinha tentando descobrir como preparar café sem fazer barulho. Bom dia, João. Você não precisa fazer isso. Bom dia, senhor. Eu só queria retribuir a gentileza de alguma forma. Seu obrigado já é suficiente. Venha, vamos tomar café juntos. Durante o café da manhã, Augusto observou mais uma vez os modos educados e a maturidade do menino. João comeu sem pressa, agradeceu por cada coisa oferecida e se ofereceu para lavar a louça quando terminaram. João, você anotou o endereço da sua mãe? Sim, senhor, mas eu queria avisar uma coisa. Nossa casa é bem simples e o bairro não é muito bom. Espero que o senhor não se incomode. Não me incomodo, não se preocupe. E tem outra coisa. Minha mãe pode ficar desconfiada no começo. Ela sempre achou que quando alguém quer ajudar é porque quer algo em troca. Augusto entendeu a preocupação. Uma mulher trabalhadora criando um filho sozinha certamente havia aprendido a ser cautelosa com ofertas de ajuda que pareciam boas demais para ser verdade. Nós vamos com calma, disse ele. Sem pressão, sem pressa, só uma conversa. 1 hora depois, Augusto e Rafael estavam no carro a caminho do endereço que João havia dado. O bairro era realmente simples, com ruas de terra e casas pequenas, mas estava limpo e organizado. Era claramente uma comunidade trabalhadora, onde as pessoas se esforçavam para manter dignidade, apesar das dificuldades financeiras. A casa de João era uma pequena construção de 2 cômodos, com uma varanda minúscula na frente. Apesar da simplicidade, estava impecavelmente limpa e organizada.
Havia vasos com flores na varanda e as janelas tinham cortinas coloridas que davam um toque alegre ao ambiente. Quando bateram na porta, uma mulher de aproximadamente 30 anos atendeu. Ela era pequena e magra, com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo e olhos que mostravam cansaço, mas também determinação. Ao ver dois homens bem vestidos na sua porta, sua expressão se tornou imediatamente cautelosa. "Pois não?" perguntou ela. "A senhora é a mãe do João?" perguntou Augusto polidamente. "Sou sim. Aconteceu alguma coisa com ele?" "Não, não. Meu nome é Augusto Ferreira e este é meu filho Rafael. Nós conhecemos João através da escola e gostaríamos de conversar com a senhora sobre ele." A mulher, que depois eles souberam se chamar Mariana, os olhou com suspense. "Conversar sobre o quê? João fez alguma coisa errada?" "Muito pelo contrário", disse Rafael se adiantando. "Ele é meu amigo e queremos ajudar vocês." "Ajudar como?" Augusto percebeu que essa conversa não deveria acontecer na porta de casa, mas também não queria pressionar a mulher a convidá-los para entrar. "Senhora, poderíamos conversar por alguns minutos? Eu entendo sua cautela, mas garanto que nossas intenções são boas." Mariana hesitou por alguns momentos, claramente debatendo se deveria confiar neles ou não. Finalmente, ela abriu mais a porta. "Podem entrar, mas não posso oferecer nada muito especial." "Não precisamos de nada, obrigado", disse Augusto entrando na pequena sala. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Apesar do espaço limitado e dos móveis simples, tudo estava perfeitamente organizado e limpo. Havia fotos de João em várias idades penduradas nas paredes e alguns livros cuidadosamente organizados em uma prateleira improvisada. "Por favor, sentem", disse Mariana, indicando o sofá pequeno. "Obrigado. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que João é um menino excepcional. A senhora deveria estar muito orgulhosa dele." O rosto de Mariana se suavizou ligeiramente. "Ele é um bom garoto, sim. Sempre foi. Nós sabemos que ele às vezes tem dificuldades para voltar para casa quando chove. E os ônibus param de circular." A expressão de Mariana ficou novamente cautelosa. "E daí?" Rafael interveio. "Tia Mariana, nós queríamos ajudar o João com isso. Talvez encontrar uma maneira dele ficar mais seguro quando acontecem essas situações." "Que tipo de ajuda?" Augusto decidiu ser direto. "Senhora, minha empresa precisa de serviços de limpeza especializados. São trabalhos bem remunerados com horários que talvez permitissem que a senhora ficasse mais próxima de casa durante a semana." Mariana o olhou com desconfiança. "E por que o senhor me ofereceria um trabalho? O senhor nem me conhece." "Porque eu conheço João, e qualquer pessoa que criou uma criança como ele merece uma oportunidade." "O que exatamente o senhor sabe sobre meu filho?" Augusto escolheu suas palavras cuidadosamente. "Eu sei que ele é inteligente, educado, responsável e tem valores sólidos. Que eu sei que ele estuda muito e tira notas excelentes. E eu sei que ele se preocupa muito com a senhora." "Ele contou isso tudo para vocês?" "Mariana", Rafael disse suavemente, "o João nunca reclama de nada, nunca pede nada. Mas a gente percebe que às vezes ele passa dificuldades. E a gente quer ajudar porque ele é nosso amigo." "Que tipo de dificuldades?" Augusto viu que estava pisando em terreno delicado. Mariana claramente não sabia sobre as vezes que João havia dormido longe de casa e ele não queria quebrar a confiança do menino. "Bem, por exemplo, quando chove muito e ele fica sem transporte para voltar para casa. Ou quando ele fica com fome na escola, mas não quer pedir comida para ninguém." Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas, mas ela rapidamente as controlou. "Eu sei que nossa vida não é fácil, mas nós nos viramos sozinhos. Sempre nos viramos. E isso é admirável, senhora, mas aceitar ajuda de amigos não diminui em nada sua dignidade ou capacidade." "Ajuda de amigos? O senhor mal me conhece. Por que faria isso?" Augusto respirou fundo antes de responder. "Porque eu tenho um filho da idade de João, e eu gostaria que, se ele algum dia precisasse de ajuda, alguém estendesse a mão para ele também." Essa resposta pareceu tocar Mariana de uma forma que os argumentos anteriores não haviam conseguido. Ela ficou quieta por alguns momentos, claramente processando a informação.
Que tipo de trabalho seria? Supervisão de limpeza em nosso escritório principal. Horário comercial, segunda a sexta. Salário fixo mais benefícios. Benefícios? Plano de saúde, vale transporte, vale refeição. E oportunidades de crescimento dentro da empresa. Mariana ficou visivelmente chocada. O senhor está falando sério? Completamente sério. Mas por que eu? Deve ter muita gente mais qualificada. Senhora, eu aprendi uma coisa importante observando João. Caráter e ética de trabalho são mais importantes que qualquer qualificação técnica. E se João é como é porque aprendeu com a senhora. Mariana ficou em silêncio por vários minutos, claramente lutando internamente entre o orgulho e a necessidade prática. Eu posso pensar sobre isso? Claro, não há pressa. E se decidir aceitar, podemos começar devagar, sem compromisso definitivo de início. Nesse momento, a porta se abriu e João entrou correndo, claramente surpreso de encontrar visitas. Mãe! Ele parou bruscamente ao ver Augusto e Rafael. Oi, filho. Estes senhores vieram conversar sobre você. João ficou pálido, claramente preocupado que sua mãe descobrisse sobre suas aventuras noturnas. Sobre mim? Sobre oferecer trabalho para mim por sua causa, explicou Mariana. Trabalho? Rafael sorriu para o amigo. João, meu pai quer oferecer um emprego bom para sua mãe. Sério? Os olhos de João brilharam de esperança. É uma possibilidade, disse Augusto. Mas só se sua mãe quiser. João olhou para a mãe com uma expressão suplicante, mas não disse nada. Augusto percebeu que o menino havia aprendido a não pressionar quando se tratava de questões adultas importantes. Mãe, o senhor Augusto e o Rafael são pessoas muito boas, disse João finalmente. Eles me tratam bem na escola. Na escola? Perguntou Mariana. É, mãe, quando eu fico esperando no portão, eles sempre são gentios comigo. Augusto admirou como João conseguiu contar uma meia-verdade sem mentir diretamente para a mãe. João, disse Mariana, vai no quintal brincar um pouco. Os adultos precisam conversar. Tudo bem, mãe. Depois que João saiu, Mariana se virou para Augusto com uma expressão mais séria. Senhor Augusto, o senhor parece uma pessoa honesta, mas eu preciso saber, o que exatamente vocês sabem sobre meu filho que eu não sei? A pergunta pegou Augusto despreparado. Ele podia sentir que Mariana suspeitava que havia mais na história do que estava sendo contado. Senhora, eu garanto que João nunca fez nada de errado, muito pelo contrário. Isso não respondeu minha pergunta. Augusto olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente. Ele decidiu contar a verdade, mas de forma cuidadosa. Mariana, seu filho às vezes tem dificuldades para voltar para casa quando chove muito. Em algumas ocasiões, Rafael o ajudou, oferecendo um lugar para esperar a chuva passar. Foi assim que nos conhecemos. Ele ficou na casa de vocês? Algumas vezes, sim. Sempre de forma respeitosa e temporária. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas novamente. Eu sabia que às vezes ele não chegava em casa no horário usual quando chovia, mas ele sempre dizia que havia ficado na escola até passar a chuva. Ele estava tentando proteger a senhora de se preocupar. E vocês deixaram ele mentir para mim? Não, senhora. Nós nunca soubemos que ele estava mentindo até ontem. Achávamos que a senhora sabia da situação. Mariana ficou quieta, processando essa informação. Quando falou novamente, sua voz estava mais suave. Vocês cuidaram bem dele? Sim, respondeu Rafael. Sempre. E nunca pediram nada em troca? Nunca. Na verdade, ele sempre insistia em ajudar com pequenas coisas para retribuir a gentileza. Mariana sorriu pela primeira vez desde que chegaram. Isso é bem do jeito dele. Senhora, disse Augusto, eu quero que a senhora saiba que nossa oferta não está condicionada ao que aconteceu. Mesmo que a senhora não aceite o trabalho, João sempre será bem-vindo como amigo do Rafael. Mas vocês prefeririam que eu aceitasse, né? Honestamente, sim. Porque assim poderíamos ajudar de forma que não machucasse o orgulho da senhora, e João não precisaria mais se preocupar com questões de transporte e segurança. Mariana ficou pensativa por alguns momentos. Posso visitar a empresa antes de decidir? Claro. Que tal na segunda-feira? Seria possível.
Ótimo. E Mariana, independente de sua decisão sobre o trabalho, eu gostaria de cobrir os custos de transporte de João para que ele não precise mais se preocupar com chuva ou atraso de ônibus. Senhor Augusto, isso já seria demais. Seria um presente de um amigo para outro amigo, sem obrigações, sem expectativas, apenas para que uma criança especial não precise mais passar dificuldades desnecessárias. Mariana começou a chorar suavemente. Eu sempre tive tanto medo de aceitar a ajuda de outras pessoas. Por quê? Porque sempre que alguém me ajudou no passado, acabou querendo algo em troca que eu não podia dar. Aprendi a desconfiar de bondade gratuita. Augusto sentiu raiva ao pensar que pessoas haviam se aproveitado da vulnerabilidade de Mariana no passado, mas manteve a voz calma. Eu entendo sua cautela, mas eu prometo que nossa única motivação é a amizade genuína com seu filho e o respeito pela pessoa que a senhora criou nele. Vocês realmente acham que João é especial? Mariana, Rafael respondeu. O João é a pessoa mais honesta e corajosa que eu conheço. Ele me ensinou mais sobre ser uma pessoa boa do que qualquer adulto já ensinou. É verdade, confirmou Augusto. Seu filho tem um caráter excepcional. A senhora deveria estar muito orgulhosa. Mariana limpou as lágrimas e sorriu. Ele sempre foi minha luz na escuridão. E agora talvez possamos ajudar essa luz a brilhar ainda mais. Nesse momento, João voltou do quintal, claramente incapaz de ficar longe da conversa por mais tempo. Mãe, tudo bem? Está tudo bem, filho. Na verdade, está tudo muito bem. Quer dizer que a senhora vai aceitar? Perguntou Augusto. Eu vou visitar a empresa na segunda. Se for tudo como o senhor disse, eu aceito. João pulou de alegria e correu para abraçar a mãe. Sério, mãe? Você vai aceitar ajuda? Às vezes, filho, precisamos aprender que aceitar ajuda de pessoas boas não é fraqueza, é sabedoria. Rafael sorriu e deu um tapinha no ombro do amigo. João, isso significa que você não vai mais precisar se preocupar com chuva. E significa que eu posso conhecer melhor vocês dois, disse Mariana, olhando para Augusto com uma gratidão genuína. Antes de partir, Augusto deixou seu cartão com Mariana e anotou todos os detalhes para a visita à empresa na segunda-feira. Quando estavam saindo, João correu até ele. Senhor Augusto, muito obrigado por tudo. O senhor e o Rafael salvaram minha mãe e eu. João, vocês salvaram a si mesmos com dignidade e trabalho duro. Nós só oferecemos uma oportunidade. Mesmo assim, obrigado. Augusto se abaixou para ficar na altura do menino. João, eu quero que você prometa uma coisa. O que, senhor? Que você sempre vai estudar muito e nunca vai esquecer de onde veio, porque são essas experiências que fazem de você a pessoa especial que é. Eu prometo, senhor. Na viagem de volta para casa, Rafael estava visivelmente feliz. Pai, você viu como a casa deles é organizada e limpa, mesmo sendo simples? Vi sim. E viu como a tia Mariana educou bem o João mesmo com todas as dificuldades? Vi também. Então você entende por que eu não conseguia abandonar o João na chuva? Augusto sorriu para o filho. Entendo, Rafael. E você estava certo. Às vezes precisamos seguir o coração, mesmo quando a cabeça diz para termos cuidado. Você não está mais bravo comigo por ter trazido ele para casa? Não estou bravo. Na verdade, estou orgulhoso. Você viu alguém precisando de ajuda e não hesitou em ajudar. Isso mostra o tipo de pessoa que você é. E agora? O que vai acontecer com eles? Agora vamos ver se conseguimos dar uma oportunidade real para essa família. Mas independente de qualquer coisa, João sempre será bem-vindo em nossa casa. Sério? Sério. Ele é seu amigo e nossa família sempre estará aberta para seus amigos verdadeiros. Na segunda-feira, Mariana visitou a empresa de Augusto. Ela ficou impressionada com o ambiente de trabalho limpo e organizado e com a maneira respeitosa como todos os funcionários foram apresentados para ela. O trabalho oferecido era realmente como Augusto havia descrito. Supervisão de limpeza durante o horário comercial, com salário fixo e benefícios. Mariana aceitou a posição, mas insistiu em passar por um período de experiência para provar sua competência. Senhora, eu tenho certeza de que a senhora será excelente no trabalho,
disse Augusto. Mas se isso a deixa mais confortável, podemos ter um período de experiência. Deixa sim. Eu sempre prefiro conquistar as coisas pelo meu mérito. Durante as primeiras semanas, Mariana se mostrou uma funcionária excepcional. Ela não apenas supervisionava a limpeza, mas também sugeria melhorias na organização dos espaços e nos procedimentos de manutenção. Sua ética de trabalho impressionou todos na empresa. João, por sua vez, começou a usar o dinheiro do transporte que Augusto havia oferecido para ir e voltar da escola todos os dias. Isso eliminou completamente sua necessidade de dormir fora de casa quando chovia, e sua mãe ficou muito mais tranquila, sabendo que ele estava sempre seguro. Um mês após Mariana começar a trabalhar, ela procurou Augusto em seu escritório. Senhor Augusto, posso conversar com o senhor? Claro, Mariana, sente-se. Eu queria agradecer pelo que o senhor fez por minha família, mas também queria falar sobre uma coisa que está me incomodando. O que é? Eu sinto que estou recebendo um tratamento especial aqui que não mereço. Os outros funcionários devem estar achando que consegui este trabalho por influência, não por competência. Augusto ficou surpreso com a preocupação de Mariana. Por que acha isso? Porque o senhor sempre pergunta como eu estou, se preciso de alguma coisa, se João está bem. Os outros supervisores não recebem essa atenção. Mariana, eu faço essas perguntas porque me importo com vocês como pessoas, não apenas como funcionários. Mas se isso a incomoda, posso ser mais discreto. Não é que me incomoda. É que eu não quero que ninguém pense que eu não mereço estar aqui. Mariana, seu trabalho fala por si só. Em um mês você já implementou 3 melhorias importantes nos nossos procedimentos de limpeza. Ninguém questiona sua competência. Mesmo assim, eu gostaria que o senhor me tratasse como qualquer outro funcionário. Augusto sorriu, admirando ainda mais o caráter de Mariana. Está bem, mas saiba que essa atitude só confirma que tomei a decisão certa ao ofertar o trabalho para a senhora. Nos meses seguintes, a vida de João e Mariana se estabilizou de forma que eles nunca haviam imaginado ser possível. Mariana foi promovida para supervisora-chefe após apenas 3 meses, devido à sua competência e liderança natural. João continuou visitando Rafael regularmente, agora com a total aprovação e conhecimento de sua mãe. Os 2 meninos se tornaram melhores amigos, e Augusto percebeu que Rafael estava se tornando mais maduro e responsável devido à influência de João. Helena, a esposa de Augusto, finalmente voltou de sua viagem quando sua mãe se recuperou. Ela ficou inicialmente surpresa com as mudanças em casa, mas rapidamente se encantou com João e aprovou completamente as decisões do marido. Augusto, disse ela uma noite depois que João havia ido embora após um jantar em família, esse menino transformou nossa casa para melhor. Como assim? Rafael está mais responsável, você está mais flexível e nossa família está mais unida. Às vezes precisamos de alguém de fora para nos mostrar o que realmente importa. Você não está chateada por eu ter tomado essas decisões sem consultar você? Estou orgulhosa. Você seguiu seu coração e fez a coisa certa. Isso mostra o homem que eu me casei. 6 meses depois do primeiro encontro entre Augusto e João, a empresa estava organizando uma festa de fim de ano para funcionários e suas famílias. Augusto insistiu que Mariana e João participassem como parte da família da empresa. Durante a festa, Augusto observou João brincando com outras crianças, vendo como ele rapidamente se tornou popular devido à sua personalidade gentil e madura. Mariana conversava animadamente com outros funcionários, claramente confortável em seu papel na empresa. Pai, Rafael se aproximou dele durante a festa. Você está feliz com tudo o que aconteceu? Muito feliz, filho. Por quê? Porque eu estava pensando que talvez possamos ajudar outras crianças como ajudamos o João. Augusto ficou surpreso com a sugestão. Como assim? Bem, deve haver outras crianças na escola que passam dificuldades como o João passava. Talvez possamos criar algum tipo de programa. Rafael, isso seria uma responsabilidade muito grande. Eu sei, pai. Mas olha como nossa vida ficou melhor depois que ajudamos o João e a tia Mariana. Imagina quantas outras famílias poderiam ser beneficiadas. Augusto olhou ao redor da festa, vendo funcionários felizes com suas famílias, incluindo Mariana e João,
que agora faziam parte desse ambiente. A ideia de Rafael realmente tinha mérito. Que tipo de programa você está pensando? Talvez bolsas de estudo, ou ajuda com transporte, ou até mesmo oportunidades de trabalho para os pais, como fizemos com a tia Mariana. Isso exigiria muito planejamento e recursos. Eu sei. Mas a empresa está indo bem, né? E você sempre diz que sucesso financeiro só vale a pena se pudermos usar para fazer o bem. Augusto sorriu, orgulhoso da maturidade e compaixão do filho. Deixa eu pensar sobre isso, tá bom? Tá bom, pai. Naquela noite, Augusto conversou com Helena sobre a sugestão de Rafael. O que você acha da ideia? Acho que nosso filho herdou seu coração generoso e a inteligência da mãe. Ela sorriu. Que acho que seria uma maneira incrível de honrar a lição que João nos ensinou. Que lição? Que bondade genuína sempre volta para nós de forma multiplicada. Nos dias seguintes, Augusto começou a pesquisar possibilidades para criar um programa de assistência social através de sua empresa. Ele conversou com Mariana sobre a ideia, pedindo sua perspectiva como alguém que havia estado do outro lado da situação. Senhor Augusto, eu acho que seria maravilhoso. Mas posso sugerir uma coisa? Claro. Faça de forma que as pessoas mantenham a dignidade, como o Senhor fez comigo. Ofereça oportunidades, não esmolas. Como exatamente? Bem, por exemplo, em vez de dar dinheiro, ofereça trabalho. Em vez de dar comida, ensine habilidades. Em vez de resolver os problemas das pessoas, dê ferramentas para que elas resolvam seus próprios problemas. A sabedoria de Mariana impressionou Augusto mais uma vez. Ela havia experimentado tanto a necessidade quanto a oportunidade e entendia melhor que qualquer um como ajudar de forma eficaz. 2 meses depois, a empresa Ferreira lançou o Programa Oportunidade, oferecendo bolsas de transporte escolar, oportunidades de trabalho para pais em situação de vulnerabilidade e mentoria educacional para crianças e adolescentes. João foi escolhido como o primeiro embaixador jovem do programa, ajudando a identificar outras crianças que poderiam ser beneficiadas. Sua experiência pessoal e maturidade o tornaram perfeito para o papel. No lançamento oficial do programa, João fez um discurso que emocionou a todos os presentes. Há 1 ano, eu era apenas um menino que tinha medo da chuva, porque significava que eu ficaria sem teto. Hoje, graças à bondade de pessoas que acreditaram em mim e na minha mãe, eu estou aqui para ajudar outras crianças que estão na situação que eu estava. Ele pausou, olhando para Augusto, Rafael e sua mãe no público. Eu aprendi que pedir ajuda não é vergonha quando você está disposto a trabalhar duro para merecer essa ajuda. E aprendi que ajudar outros não é sacrifício quando você faz com amor verdadeiro. Os aplausos foram calorosos e longos. Augusto sentiu lágrimas em seus olhos, percebendo como aquela criança que ele havia encontrado dormindo na cama do filho havia transformado não apenas sua própria vida, mas a vida de toda a sua família e agora de muitas outras pessoas. Após o evento, João se aproximou de Augusto. Senhor Augusto, posso falar uma coisa? Claro, João. Eu queria que o senhor soubesse que o senhor salvou mais que eu e minha mãe naquele dia. Como assim? O senhor salvou a si mesmo também. O Rafael me contou que antes de me conhecer, o senhor era muito rígido e só pensava em trabalho. Agora o senhor sorri mais, abraça mais o Rafael e encontrou uma maneira de usar o sucesso para fazer o bem. Augusto ficou emocionado com a percepção madura do menino. João, você tem razão. Vocês me ensinaram que verdadeiro sucesso não é só acumular riqueza, mas usar essa riqueza para criar oportunidades para outros. E eu aprendi que aceitar ajuda é o primeiro passo para poder ajudar outros no futuro. Rafael se juntou a eles. João, conta para o meu pai sobre seus planos para o futuro. Bem, João ficou um pouco envergonhado. Eu quero estudar administração e trabalhar na empresa do Sr. Augusto quando crescer. Mas não por favor ou amizade. Quero merecer o lugar trabalhando duro e sendo competente. E você quer saber de uma coisa? Disse Augusto. Eu tenho certeza de que você vai conseguir isso. 1 ano depois, no aniversário do programa, a empresa já havia ajudado 15 famílias
com oportunidades de trabalho e transporte escolar para 30 crianças. O programa estava sendo usado como modelo por outras empresas da cidade. Mariana havia sido promovida novamente, agora para gerente de recursos humanos, especializada em programas sociais corporativos. Sua experiência pessoal e competência profissional a tornaram perfeita para o papel. João continuava sendo o melhor aluno de sua turma e havia sido escolhido para representar a escola em uma competição estadual de matemática. Ele também coordenava um grupo de jovens voluntários que ajudava com o programa da empresa. Rafael havia mudado completamente sua perspectiva sobre privilégio e responsabilidade social. Ele passava parte de seu tempo livre mentorando outras crianças beneficiadas pelo programa e havia decidido que queria estudar assistência social quando crescesse. Numa tarde de domingo, as duas famílias estavam reunidas para um churrasco no quintal da casa de Augusto. Helena e Mariana conversavam animadamente sobre os planos de expansão do programa, enquanto João e Rafael jogavam futebol com outras crianças do programa. Augusto observava a cena, refletindo sobre como sua vida havia mudado completamente em apenas um ano. Tudo havia começado com sua raiva ao encontrar um menino sujo dormindo na cama do filho. Agora, esse mesmo menino era praticamente parte de sua família e havia catalisado a transformação mais importante de sua vida. Em que você está pensando? Helena se sentou ao lado dele. Estou pensando em como eu quase cometi o maior erro da minha vida naquele primeiro dia. Como assim? Se eu tivesse mantido minha posição rígida, se não tivesse dado uma segunda chance para entender a situação, eu teria perdido tudo isso. Ele gesticulou para o quintal cheio de famílias felizes. Mas você não manteve. Você escolheu o caminho certo. Só porque Rafael me forçou a ver além dos meus preconceitos. Helena sorriu. E o João te ensinou que bondade genuína sempre vale a pena. E Mariana me mostrou que dignidade e humildade podem coexistir perfeitamente. Naquele momento, João veio correndo até eles, suado e sorridente do jogo. Tio Augusto, tia Helena, eu posso pedir uma coisa para vocês? Claro, João. Quando eu crescer e conseguir meu primeiro salário trabalhando, eu quero comprar uma casa para minha mãe. Uma casa com um quintal grande assim, onde ela possa receber os amigos e ser feliz. Isso é um objetivo lindo, João, disse Helena, e eu tenho certeza de que você vai conseguir. E sabe por que eu tenho certeza? Porque vocês me ensinaram que com trabalho honesto e pessoas boas ao nosso lado, qualquer sonho é possível. Augusto abraçou o menino, sentindo uma emoção profunda. João, você já conseguiu algo muito mais importante que uma casa grande. O quê? Você construiu uma família. Uma família que não é ligada por sangue, mas por amor, respeito e carinho genuíno. João sorriu e correu de volta para o jogo. Augusto ficou observando-o brincar com Rafael e as outras crianças, todas risonhas e seguras, sabendo que teriam oportunidades que antes pareciam impossíveis. Helena, disse ele finalmente, eu acho que finalmente entendi o que significa sucesso de verdade. E o que significa? Sucesso é quando você pode olhar ao redor e ver que sua vida criou oportunidades para outras pessoas brilharem. É quando você percebe que sua riqueza verdadeira não está no que você acumulou, mas no que você compartilhou. Mariana se aproximou deles com um sorriso radioso. Desculpem interromper, mas eu queria compartilhar uma notícia com vocês. Que notícia? Perguntou Helena. O programa da empresa vai ser apresentado no Congresso Nacional de Responsabilidade Social Corporativa. Eles querem que seja um modelo para outras empresas em todo o país. Augusto ficou emocionado. Sério? Sério. E eles querem que João conte a história dele como exemplo de como programas assim podem transformar vidas. E ele topou? Ele disse que só vai se você e Rafael forem junto com ele. Ele quer que vocês contem a perspectiva de vocês também. Augusto olhou para Rafael, que havia parado de jogar, e vinha em direção a eles. Pai, a tia Mariana contou a novidade? Contou, sim. E você quer mesmo participar disso? Claro, pai. A gente tem que contar para todo mundo como é fácil fazer a diferença na vida de outras pessoas quando você abre o coração. E quando você para de ter medo de coisas que não conhece.
adicionou João, que havia se juntado ao grupo. Helena riu. Vocês dois se tornaram filósofos muito sábios para a idade que têm. A gente aprendeu com os melhores exemplos, disse João, olhando para Augusto e Mariana. 6 meses depois, no Congresso Nacional, Augusto, Rafael, Mariana e João apresentaram juntos a história do programa Oportunidade. A apresentação foi um sucesso absoluto e dezenas de empresas procuraram orientação para implementar programas similares. Durante a apresentação, João disse algo que ficou gravado na mente de todos os presentes. 1 ano e meio atrás, eu era um menino que dormia embaixo de marquises quando chovia. Hoje eu estou aqui falando para centenas de empresários sobre como criar oportunidades para crianças como eu era. Isso não aconteceu por mágica. Aconteceu porque 4 pessoas escolheram ver além das aparências e acreditar que todo mundo merece uma chance. Ele olhou para sua família escolhida na plateia antes de continuar. Tio Augusto me ensinou que sucesso verdadeiro é medido pelo bem que você faz para outros. Rafael me ensinou que a amizade real não conhece diferenças sociais. Minha mãe me ensinou que dignidade não depende de quanto dinheiro você tem. E tia Helena me ensinou que uma família pode se formar de muitas maneiras diferentes. A plateia se levantou em aplausos prolongados. Augusto sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto, orgulhoso de todos os caminhos que suas vidas haviam tomado desde aquela primeira noite tempestuosa. Após a apresentação, vários jornalistas quiseram entrevistar a família. Uma repórter fez uma pergunta que marcou Augusto profundamente. Senhor Augusto, se o senhor pudesse voltar no tempo para aquela primeira noite quando encontrou João em sua casa, faria alguma coisa diferente? Augusto pensou por um momento antes de responder. Sim, faria uma coisa diferente. Eu abraçaria ele imediatamente em vez de ficar com medo e raiva. Porque eu perderia menos tempo sendo preconceituoso e ganharia mais tempo conhecendo a pessoa incrível que ele é. E o senhor diria que essa experiência mudou sua vida? Mudou completamente. Antes de conhecer João e Mariana, eu achava que sucesso era sobre acumular coisas. Agora eu sei que sucesso é sobre multiplicar oportunidades para outras pessoas. Antes eu tinha uma visão muito limitada do que significa família e comunidade. Agora eu entendo que conexões humanas genuínas são o que realmente importa na vida. A repórter se virou para João. E você, João? Qual conselho daria para outras crianças que estão na situação que você estava? Eu diria para nunca perderem a esperança e nunca pararem de estudar, e principalmente para não terem vergonha de aceitar ajuda de pessoas boas. Às vezes, a ajuda que você aceita hoje é o que te permite ajudar outras pessoas amanhã. E para os adultos que podem estar assistindo, João pensou cuidadosamente antes de responder. Eu diria que todo mundo tem alguma coisa para oferecer, mesmo que seja só um pouquinho, e que quando você ajuda uma criança, não está só mudando a vida dela, está mudando o futuro de todo mundo que ela vai conhecer ao longo da vida. 2 anos após o primeiro encontro, João estava se formando no ensino fundamental com as melhores notas da escola. Ele havia ganhado uma bolsa de estudos integral para um colégio particular renomado, através de um programa de bolsas que a empresa de Augusto havia ajudado a financiar. No dia da formatura, João fez o discurso de despedida em nome de todos os alunos. Em parte de sua fala, ele disse: Eu aprendi nestes anos que educação é o único bem que ninguém pode tirar de você. Mas também aprendi que educação não é só sobre livros e provas. A educação mais importante que recebi foi sobre valores, sobre caráter, sobre como tratar outras pessoas. Ele fez uma pausa e olhou para a família Ferreira na plateia. Eu aprendi que família não é só quem nasce com você, mas também quem escolhe ficar com você. Aprendi que riqueza verdadeira não é quanto dinheiro você tem, mas quantas vidas você toca de forma positiva. E aprendi que oportunidades não são privilégios, são responsabilidades. Após a cerimônia, houve uma festa na casa de Augusto para celebrar. Durante a festa, Mariana puxou Augusto para um canto para uma conversa privada. Senhor Augusto,
Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente por tudo que o senhor fez por minha família. Mariana, você não precisa agradecer. Vocês transformaram nossa família tanto quanto nós transformamos a de vocês. Mas eu queria falar sobre uma coisa. João me disse que quer trabalhar na empresa do senhor quando crescer. E eu ficaria honrado em tê-lo na equipe quando ele estiver pronto. Mas eu quero que seja claro que ele vai ter que merecer o lugar como qualquer outra pessoa. Não quero que ele ache que tem garantias por causa da amizade. Mariana, João já provou que tem caráter e determinação. Tenho certeza de que quando chegar a hora, ele vai merecer qualquer oportunidade que conseguir. E tem outra coisa. Eu estava pensando em fazer uma faculdade de administração também à noite, para poder contribuir ainda mais com o programa da empresa. Isso seria incrível, Mariana. A empresa pode até ajudar com os custos da faculdade, se você quiser. Só se for como um investimento na minha capacitação profissional, não como favor. Augusto sorriu, admirando mais uma vez a dignidade de Mariana. Claro, será exatamente isso. Naquela noite, depois que todos foram embora, Augusto, Helena e Rafael ficaram na varanda conversando sobre o dia. Pai, disse Rafael, você já pensou em como nossa vida seria diferente se eu não tivesse conhecido o João? Como seria? Eu acho que eu seria uma pessoa muito mais egoísta e fechada, e você continuaria sendo aquele empresário que só pensava em dinheiro. E eu, disse Helena, nunca teria experimentado a alegria de ver minha família se abrindo para amar pessoas que não são nosso sangue, mas são nosso coração. Augusto assentiu. E eu nunca teria aprendido que liderança verdadeira não é sobre controlar pessoas, mas sobre criar oportunidades para que elas alcancem seu potencial. O que você acha que o futuro reserva para todos nós? Perguntou Helena. Eu acho que João vai se tornar um líder incrível, alguém que vai usar tudo o que aprendeu para ajudar outras pessoas. Mariana vai continuar sendo um exemplo de como dignidade e humildade podem coexistir. E nós vamos continuar aprendendo com eles sobre o que realmente importa na vida. E o programa da empresa? O programa vai crescer e ajudar centenas de famílias. Mas o mais importante é que vai espalhar a ideia de que sucesso empresarial e responsabilidade social não só podem coexistir, como deveriam ser inseparáveis. Rafael sorriu. Pai, posso confessar uma coisa? Claro. Às vezes eu finjo que estou com problemas na lição de casa só para ter motivo para chamar o João para vir aqui e me ajudar. Augusto e Helena riram. Rafael, é que eu gosto da companhia dele. Ele me faz pensar sobre coisas importantes e ele nunca me julga quando eu tenho dúvidas bobas. Esse é o valor de uma amizade verdadeira, disse Helena. Vocês se fazem pessoas melhores. E é o valor de uma família escolhida, adicionou Augusto. Às vezes, as pessoas mais importantes em nossa vida não são aquelas com quem nascemos, mas aquelas que escolhemos amar. 3 anos após o primeiro encontro, João estava se destacando no colégio particular e já falava sobre seus planos de cursar administração na universidade. Mariana havia se formado em administração e sido promovida para diretora de responsabilidade social da empresa. O programa Oportunidade havia se expandido para 5 cidades e ajudado mais de 200 famílias. João continuava como embaixador jovem do programa, agora coordenando uma equipe de adolescentes voluntários. Rafael havia decidido que queria estudar psicologia para trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade social. Sua experiência com João havia despertado nele uma paixão por ajudar jovens a superarem obstáculos. Numa tarde de sábado, as 2 famílias estavam reunidas mais uma vez para um almoço especial. Era o aniversário de 3 anos do programa e eles estavam celebrando junto com algumas das famílias que haviam sido beneficiadas. Augusto observava o quintal cheio de crianças brincando, pais conversando animadamente e adolescentes ajudando a servir a comida. Era uma comunidade genuína que havia se formado ao redor dos valores de solidariedade e oportunidade. Tio Augusto, João se aproximou dele com um envelope nas mãos. Posso falar com o senhor? Claro, João. Eles se afastaram um pouco do grupo e João entregou o envelope para Augusto. O que é isso?
É uma carta que eu escrevi para o senhor. Mas não abre agora não. Abre só quando eu sair para a faculdade, tá bom? Tá bom. Mas por quê? Porque é minha forma de explicar tudo que eu aprendi com o senhor e como isso vai influenciar tudo o que eu fizer na vida. Augusto foi emocionado e guardou a carta cuidadosamente. João, você sabe que independente do que você escrever nessa carta, eu já estou orgulhoso da pessoa que você se tornou, né? Eu sei, tio Augusto. E o senhor sabe que independente de onde a vida me levar, eu sempre vou considerar vocês minha família, né? Claro que sim. Eles abraçaram e Augusto sentiu mais uma vez a gratidão profunda por todos os caminhos que suas vidas haviam tomado desde aquela primeira noite chuvosa. Rafael se juntou a eles. Do que vocês estão falando? Sobre família, disse João. E sobre como às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando você menos espera. Como quando um empresário rígido encontra um menino perdido na cama do filho, brincou Rafael. Exatamente, sorriu Augusto, e aprende que às vezes perder o controle é a melhor coisa que pode acontecer na vida. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 5 anos depois daquele primeiro encontro, João estava se formando no ensino médio como valedictorian de sua turma. Ele havia ganhado uma bolsa integral para estudar administração na melhor universidade particular da cidade, através de seu mérito acadêmico e sua liderança em projetos sociais. No dia da formatura, João fez novamente o discurso de despedida. Sua voz havia mudado, ele estava mais alto, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma determinação e bondade que haviam impressionado Augusto desde o primeiro dia. Meus colegas de turma, professores, familiares e amigos, começou João, hoje nós celebramos não apenas o fim de uma etapa, mas o início de nossas responsabilidades como cidadãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que aprendi sobre responsabilidade. Ele fez uma pausa e olhou para a família Ferreira na plateia. Há 5 anos eu era uma criança que não tinha certeza se conseguiria terminar nem o ensino fundamental. Hoje, estou aqui como valedictorian, prestes a começar a faculdade. Essa transformação não aconteceu porque eu sou especial ou porque tive sorte. Aconteceu porque pessoas boas escolheram investir em meu potencial. Sua voz ficou emocionada, mas continuou firme. Eu aprendi que cada um de nós tem a responsabilidade de ser para outra pessoa aquilo que alguém foi para nós. Se alguém acreditou em você, sua responsabilidade é acreditar em outra pessoa. Se alguém te deu uma oportunidade, sua responsabilidade é criar oportunidades para outros. Ele olhou diretamente para Augusto. Eu aprendi que sucesso não é sobre o que você consegue, mas sobre quantas outras pessoas você ajuda a conseguir. E aprendi que família não é apenas quem te deu a vida, mas também quem te ajudou a viver essa vida com dignidade e propósito. A plateia explodiu em aplausos e muitas pessoas estavam claramente emocionadas. Augusto sentiu lágrimas rolando por seu rosto, orgulhoso além das palavras da pessoa que João havia se tornado. Após a cerimônia, houve uma festa especial na empresa de Augusto. O salão principal havia sido decorado não apenas para celebrar a formatura de João, mas também para anunciar a criação da Fundação Oportunidade, uma organização sem fins lucrativos que expandiria o programa para todo o estado. Durante a festa, Mariana se aproximou do microfone para fazer um anúncio. Boa noite a todos. Como diretora da Fundação Oportunidade, eu gostaria de apresentar nosso primeiro conselheiro jovem oficial. Ela sorriu para João. João Santos, que começou como um beneficiário do nosso programa há 5 anos, agora se torna nosso mais novo conselheiro, responsável por orientar a expansão dos programas para jovens em todo o estado. João ficou claramente surpreso e emocionado. Ele se dirigiu ao microfone com lágrimas nos olhos. Eu não sabia que isso ia acontecer, disse ele, sua voz trêmula. Tia Mariana, tio Augusto, tia Helena, Rafael, vocês continuam me surpreendendo com a generosidade de vocês. Ele respirou fundo antes de continuar.
Aceitar essa posição é mais que uma honra para mim. É a realização de um sonho que eu nem sabia que podia sonhar 5 anos atrás. E é uma responsabilidade que eu prometo levar com seriedade e humildade. Augusto se aproximou do microfone. João, essa posição não é um favor ou um presente. Você conquistou isso com seu trabalho, sua dedicação e, principalmente, com sua capacidade de inspirar outros jovens. A Fundação precisa de líderes como você. Obrigado, tio Augusto. E eu prometo que vou fazer tudo para honrar a confiança que vocês depositaram em mim. Naquela noite, depois da festa, as 2 famílias se reuniram na sala da casa de Augusto para uma conversa mais íntima. João, disse Helena, nós temos uma confissão para fazer. Que confissão, tia Helena? Nós sabíamos que você ia se formar como valedictorian há meses, e nós já estávamos planejando te oferecer a posição na fundação há semanas. João riu. Sério? Sério, confirmou Augusto. Nós só estávamos esperando o momento certo para anunciar. Mas por quê? Porque você provou repetidamente que tem exatamente a combinação de inteligência, compaixão e liderança que a Fundação precisa, explicou Mariana. E porque chegou a hora de você assumir um papel mais ativo em ajudar outras crianças como você era. Rafael sorriu para o amigo. João, você lembra da primeira vez que a gente conversou sobre seu futuro? Lembro. Você perguntou quais eram meus sonhos e eu disse que queria ajudar minha mãe. E agora? Agora eu quero ajudar centenas de mães como a minha, e centenas de crianças como eu era. Então você está pronto para essa responsabilidade? Eu estou nervoso, mas estou pronto. E principalmente, estou grato por ter uma família que acredita em mim. Helena se emocionou. João, você sabe que para nós você não é como um filho. Você é nosso filho, tanto quanto Rafael é. E você sabe que isso significa que você vai ter que aguentar a gente dando palpite na sua vida para sempre, né? Brincou Augusto. João riu alto. Eu não ia querer de outro jeito. Mariana olhou para Augusto com uma expressão de gratidão profunda. Senhor Augusto, Helena, Rafael, vocês salvaram meu filho, mas mais que isso, vocês ensinaram ele que ele pode salvar outras pessoas também. Mariana, João salvou a si mesmo com seu caráter e determinação. Nós só oferecemos oportunidades. Ele fez todo o trabalho duro. Mas sem essas oportunidades eu não sei onde estaríamos hoje. E sem a dignidade e os valores que você ensinou para ele, as oportunidades não teriam feito diferença, replicou Helena. Foi a combinação da base sólida que você deu para ele com as oportunidades que pudemos oferecer que criou essa transformação. João se levantou e abraçou cada uma das 4 pessoas que considerava sua família. Eu amo todos vocês e prometo que vou fazer vocês se orgulharem ainda mais de mim. Nós já estamos orgulhosos além das palavras, disse Augusto. Agora é só assistir você voar ainda mais alto. Nos meses seguintes, João assumiu suas responsabilidades na fundação com a mesma dedicação que sempre havia demonstrado em tudo o que fazia. Ele criou um programa de mentoria, onde jovens que haviam sido beneficiados pela fundação ajudavam crianças que estavam começando o programa. Ele também implementou um sistema de acompanhamento de longo prazo, garantindo que as famílias recebessem apoio, não apenas durante a crise, mas também durante todo o processo de estabilização e crescimento. Sua primeira grande conquista foi convencer o governo estadual a adotar o modelo da Fundação Oportunidade como política pública, expandindo o alcance para milhares de famílias em todo o estado. 6 anos após o primeiro encontro, João estava começando a faculdade. No primeiro dia de aula, ele carregava consigo a carta que havia dado para Augusto 3 anos antes, pois finalmente chegara a hora de Augusto lê-la. Naquela noite, Augusto abriu o envelope com cuidado. A carta estava escrita à mão com a caligrafia cuidadosa de João. Tio Augusto, se você está lendo esta carta, significa que chegou a hora de eu começar minha jornada na faculdade. Eu quis escrever para você sobre tudo que aprendi nesses anos, não só sobre vida, mas sobre o tipo de homem que eu quero me tornar. Quando você me encontrou naquele primeiro dia, dormindo na cama do Rafael, você tinha todo o direito de me mandar embora imediatamente. Sua casa, suas regras,
sua família para proteger. Mas você escolheu dar uma segunda chance para entender a situação. Essa escolha mudou minha vida para sempre. Você me ensinou que liderança verdadeira é sobre servir outros, não sobre ser servido. Você me mostrou que sucesso real é medido pelo bem que você faz, não pelo que você acumula. E você me provou que família pode ser escolhida, não apenas herdada. Mas a lição mais importante que aprendi com você foi sobre segundas chances. Você me deu uma segunda chance quando eu mais precisava. Agora é minha responsabilidade dar segundas chances para outras pessoas pelo resto da minha vida. Eu prometo que vou usar tudo o que aprendi com você e com toda a nossa família para ajudar outras crianças a descobrirem seu potencial. Vou estudar muito, trabalhar duro e nunca esquecer de onde vim ou de quem me ajudou a chegar onde estou. Quando eu tiver filhos um dia, vou ensinar para eles sobre bondade, sobre compaixão e sobre como uma simples decisão de ajudar pode transformar não apenas uma vida, mas gerações inteiras. Obrigado por me ensinar que não importa de onde você vem, mas sim para onde você vai. E obrigado por me mostrar que o lugar para onde vou é para ajudar outras pessoas a encontrarem seus próprios caminhos. Com amor e gratidão eterna, João. Augusto terminou de ler a carta com lágrimas nos olhos. Ele chamou Helena, Rafael e Mariana e leu a carta em voz alta para todos. Quando terminou, eles ficaram em silêncio por alguns momentos, todos visivelmente emocionados. Este garoto, disse Helena finalmente, se tornou o melhor de todos nós. Ele sempre foi o melhor de todos nós, corrigiu Mariana. A gente só ajudou ele a acreditar nisso. Rafael sorriu. Pai, você percebe que o João nos transformou tanto quanto a gente transformou ele, né? Como assim? Antes de conhecer o João, você era um empresário bem-sucedido, mas fechado. Agora você é um líder que inspira outros empresários a usarem o sucesso para fazer o bem. Eu era um adolescente mimado que reclamava de tudo. Agora eu tenho propósito na vida. A tia Mariana era uma mulher trabalhadora, mas sem oportunidades. Agora ela é diretora de uma fundação. E a mãe era uma esposa de empresário. Agora ela é uma ativista social. Augusto assentiu, impressionado com a percepção de Rafael. Você tem razão. João catalisou transformações em todos nós. E o mais bonito, disse Mariana, é que ele nem percebe o impacto que teve. Ele é genuinamente humilde sobre tudo o que conquistou e tudo o que inspirou. Isso é o que faz dele especial, concordou Helena. Ele transformou vidas sem nunca ter a intenção de transformar. Ele simplesmente foi ele mesmo, com bondade e determinação. Anos se passaram, e João se destacou na faculdade tanto academicamente quanto em suas atividades na fundação. Ele criou programas inovadores que foram copiados por organizações em todo o país e se tornou um palestrante requisitado sobre responsabilidade social e superação pessoal. Aos 22 anos, quando se formou na faculdade, João já era reconhecido nacionalmente como um jovem líder em desenvolvimento social. Ele havia escrito um livro sobre sua experiência, onde contou toda a história da sua transformação, sempre dando crédito à família que o acolheu. O livro se tornou um best-seller e toda a renda foi revertida para a Fundação Oportunidade, permitindo a expansão dos programas para outros estados. Na festa de lançamento do livro, João fez um discurso que resumiu sua filosofia de vida. Eu sempre digo que minha história não é sobre mim. É sobre todas as pessoas que escolheram acreditar em mim quando eu nem acreditava em mim mesmo. É sobre uma família que abriu a casa e o coração para um menino desconhecido. É sobre uma mãe que nunca desistiu de lutar por um futuro melhor. E, principalmente, é sobre o poder das segundas chances. Ele olhou para a família na plateia, todos agora mais velhos, mas com o mesmo amor no olhar. Minha história prova que quando pessoas boas se encontram, milagres acontecem. Não milagres sobrenaturais, mas milagres muito reais. A transformação de vidas através do amor, da oportunidade e do trabalho duro. Depois da festa, João pediu para ter uma conversa privada com Augusto. Tio Augusto, eu tenho uma proposta para fazer. Que proposta?
Eu quero que o senhor seja meu sócio em um novo projeto. Que projeto? Uma empresa social que vai criar empregos para jovens que se formam nos nossos programas. Uma ponte entre a assistência e a independência completa. Augusto ficou intrigado. Conta mais sobre isso. A ideia é criar uma empresa que oferece serviços de qualidade para o mercado, mas que emprega preferencialmente jovens que passaram por programas sociais. Assim, eles têm uma transição natural da assistência para o trabalho digno e bem remunerado. E qual seria meu papel nisso? O senhor seria o presidente do conselho, eu seria o CEO operacional. A gente combinaria sua experiência empresarial com minha compreensão das necessidades dos jovens em transição social. Augusto ficou impressionado com a maturidade e visão de João. João, essa é uma ideia brilhante, mas você tem certeza de que quer me ter como sócio? Você poderia fazer isso sozinho. Tio Augusto, tudo o que eu sou hoje é resultado das oportunidades que o Senhor me deu. Seria uma honra construir este projeto junto com o Senhor. Além disso, João sorriu. Eu aprendi com o Senhor que as melhores empreitadas são feitas em família. 2 anos depois, a empresa social Novos Caminhos estava operando com sucesso, empregando mais de 50 jovens que haviam passado por programas sociais. A empresa oferecia serviços de consultoria, limpeza especializada e suporte administrativo, todos com qualidade que competia diretamente com empresas convencionais. João, agora com 24 anos, havia se tornado uma referência nacional em empreendedorismo social. Ele era frequentemente convidado para palestras em universidades e conferências empresariais. Mariana havia se tornado diretora regional de uma rede de fundações sociais, coordenando programas em 5 estados. Ela havia se casado com um colega de trabalho, um assistente social que admirava sua dedicação e competência. Rafael havia se formado em psicologia e trabalhava como terapeuta de crianças em situação de vulnerabilidade, além de ser voluntário em vários programas sociais. Ele havia sido aceito em um mestrado em psicologia social. Helena havia se tornado presidente de uma associação de esposas de empresários dedicada a promover responsabilidade social corporativa. Ela organizava eventos e campanhas que haviam mobilizado centenas de empresas. E Augusto havia transformado sua empresa original em um modelo de responsabilidade social, sendo reconhecido como um dos empresários mais inovadores do país em termos de políticas sociais corporativas. Numa noite de dezembro, 10 anos após o primeiro encontro, as 2 famílias se reuniram para celebrar mais um aniversário do programa. A festa era na nova sede da Fundação Oportunidade, um prédio moderno que abrigava escritórios, salas de aula e espaços comunitários. Durante a festa, João pediu atenção de todos os presentes. Minha família, meus amigos, colaboradores da Fundação, começou ele. Hoje celebramos 10 anos de uma transformação que começou numa noite chuvosa, quando um empresário encontrou um menino dormindo na cama do filho. Ele fez uma pausa emotiva. Nesses 10 anos, nossos programas ajudaram mais de 1.000 famílias, criamos 300 empregos diretos e inspiramos dezenas de outras organizações pelo país. Mas o que me orgulha mais é que mantivemos os mesmos valores que nos guiaram desde o início: dignidade, oportunidade e amor. Augusto se aproximou de João no palco. João, eu gostaria de fazer um anúncio também, disse ele ao microfone. A partir de hoje, você não é mais nosso conselheiro jovem. Você é oficialmente o diretor executivo da Fundação Oportunidade. A plateia explodiu em aplausos, mas João ficou visivelmente surpreso. Tio Augusto, João, chegou a hora de você assumir completamente a liderança da organização que você ajudou a construir. Eu e Mariana vamos continuar como conselheiros, mas o futuro da fundação está nas suas mãos. João ficou emocionado demais para falar por alguns momentos. Quando finalmente conseguiu, sua voz estava carregada de emoção. 10 anos atrás, eu era um menino que só queria um lugar seco para dormir quando chovia. Hoje vocês estão me confiando a responsabilidade de liderar uma organização que muda vidas. Eu prometo que vou honrar essa confiança com cada fibra do meu ser.
Depois da festa, quando todos já haviam ido embora, João ficou sozinho no prédio da fundação, refletindo sobre toda a jornada. Augusto havia voltado para buscar algo que esquecera e encontrou João sentado numa das salas de aula, olhando pela janela. João, tudo bem? Tudo, tio Augusto. Só estava pensando. Sobre o quê? Sobre aquele primeiro dia. Se o senhor soubesse naquele momento que deixar eu ficar algumas horas ia resultar em tudo isso, o senhor teria acreditado? Augusto sorriu e se sentou ao lado de João. Não, eu nunca teria imaginado. Mas sabe o que eu aprendi? O quê? Que as melhores coisas da vida acontecem quando a gente para de tentar controlar tudo e simplesmente abre o coração para as possibilidades. O senhor se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de ter demorado tantos anos para aprender que sucesso verdadeiro não é sobre o que você conquista para si mesmo, mas sobre o que você torna possível para outras pessoas. João assentiu. Eu tenho uma confissão para fazer. Qual? Às vezes, nos dias mais difíceis, quando tudo parecia impossível, eu me lembrava daquela primeira noite na casa de vocês, da sensação de segurança, de ser aceito, de pertencer a algum lugar. Isso me dava forças para continuar. E agora? Agora eu quero que todas as crianças que passam pelos nossos programas sintam isso. Quero que elas saibam que existe um lugar no mundo onde elas são valorizadas e amadas pelo que são, não apesar do que são. João, você já conseguiu isso. Você criou uma família estendida de centenas de pessoas que se cuidam mutuamente. E isso tudo começou porque um homem escolheu ver além do medo e dar uma chance para uma criança desconhecida. Augusto abraçou João. E por que uma criança extraordinária mostrou para esse homem que amor e oportunidade podem transformar o mundo? Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, contemplando tudo que haviam construído juntos. Tio Augusto, disse João finalmente, o senhor acha que meus filhos, quando eu tiver, vão entender a história de como a gente se conheceu? Eu tenho certeza de que eles vão se orgulhar de saber que o pai deles transformou uma experiência pessoal de necessidade numa missão de vida para ajudar outros. E espero que eles aprendam que não importa de onde você vem, mas sim o que você faz com as oportunidades que recebe. Eles vão aprender isso, João, porque vão aprender de você, que é o melhor exemplo de transformação e gratidão que eu conheço. 15 anos após o primeiro encontro, João havia se casado com uma colega de profissão, uma assistente social que compartilhava sua paixão por justiça social. Eles haviam adotado 2 crianças que passaram pelos programas da Fundação, criando sua própria versão de família escolhida. A Fundação Oportunidade havia se tornado uma das organizações sociais mais respeitadas do país, com programas em 15 estados e reconhecimento internacional. Rafael havia concluído seu mestrado e aberto sua própria clínica de terapia familiar, especializada em famílias em transição social. Ele também havia se casado e estava esperando seu primeiro filho. Mariana havia sido condecorada pelo governo federal por suas contribuições ao desenvolvimento social do país. Ela continuava trabalhando incansavelmente, agora coordenando políticas sociais em nível nacional. Helena havia escrito um livro sobre o poder transformador das famílias extensas, que se tornou leitura obrigatória em cursos de assistência social. E Augusto, aos 60 anos, havia sido eleito para o Conselho Nacional de Responsabilidade Social Empresarial, sendo reconhecido como pioneiro em modelos de negócios socialmente responsáveis. Numa tarde ensolarada de domingo, as 2 famílias se reuniram no quintal da casa de Augusto para um churrasco especial. Era o primeiro aniversário dos filhos adotivos de João, e eles queriam celebrar em família. As crianças corriam pelo quintal, brincando com Rafael e sua esposa. Mariana e Helena organizavam a mesa, conversando animadamente sobre os novos projetos da Fundação. Augusto e João cuidavam da churrasqueira, uma tradição que haviam desenvolvido ao longo dos anos. João, disse Augusto enquanto virava a carne, você já parou para pensar em quantas vidas foram tocadas por aquela primeira noite chuvosa? Diretamente? Milhares. Indiretamente? Não há como calcular. E você tem consciência do legado que está deixando? Tio Augusto, eu só espero estar deixando o mundo um pouquinho melhor do que encontrei. Um pouquinho?
João, você revolucionou a forma como as pessoas pensam sobre responsabilidade social. Você provou que histórias de superação não são exceções. São possibilidades que existem em toda criança, esperando pela oportunidade certa. João sorriu, observando suas próprias crianças brincando com a família estendida. Sabe o que mais me emociona? O quê? Meus filhos nunca vão conhecer um mundo onde eles não são amados e valorizados. Eles vão crescer sabendo que família é sobre amor, não sobre sangue. E vão aprender desde cedo que têm a responsabilidade de passar essa oportunidade adiante. E você acha que eles vão continuar o trabalho da fundação? Não sei. E nem preciso saber. Eles vão encontrar suas próprias maneiras de fazer o bem no mundo. O importante é que eles saibam que têm essa responsabilidade. Naquele momento, uma das filhas de João correu até eles. Papai, o tio Rafael disse que você já foi um menino perdido como a gente, é verdade? João se abaixou para ficar na altura da menina. É verdade sim, minha amor. E o vovô Augusto te encontrou? Foi assim mesmo. E agora você nos encontrou também? Exatamente. Então, quando eu crescer, eu vou encontrar outras crianças perdidas também? João olhou para Augusto, ambos emocionados com a inocência e sabedoria da criança. Se você quiser, sim. Mas lembra que não é sobre encontrar crianças perdidas, é sobre ajudar todas as crianças a se encontrarem. Entendi. É sobre ajudar todo mundo a descobrir que eles são especiais. Isso mesmo, princesa. A menina saiu correndo de volta para as brincadeiras, e Augusto ficou olhando para João com admiração. Ela tem 5 anos e já entendeu o que muitos adultos levam a vida inteira para aprender. É porque ela está crescendo num ambiente onde amor e aceitação são naturais. Ela não consegue imaginar um mundo diferente. E é assim que deveria ser para todas as crianças. Um dia vai ser, tio Augusto. Talvez não na nossa geração, mas se continuarmos plantando sementes de bondade, um dia todas as crianças vão crescer se sentindo valorizadas. Quando o sol começou a se pôr, a família se reuniu na varanda para assistir ao pôr do sol juntos, como haviam feito tantas vezes ao longo dos anos. As crianças se acomodaram no colo dos adultos e, por alguns momentos, ficaram apenas contemplando a beleza do momento. Gente, disse Helena, posso falar uma coisa? Claro, responderam todos. Eu estava pensando que nossa família é como um milagre moderno, não porque aconteceu algo sobrenatural, mas porque prova que seres humanos comuns podem criar transformações extraordinárias quando escolhem amar em vez de ter medo. Isso é lindo, mãe, disse Rafael. E verdadeiro, adicionou Mariana. 15 anos atrás, éramos pessoas diferentes, vivendo vidas separadas. Hoje somos uma família unida, trabalhando para um propósito comum. E o mais bonito, disse João, é que cada pessoa que nossos programas ajudam tem o potencial de criar sua própria rede de transformação. É como ondas no lago. Uma pedra pequena pode criar ondas que chegam até a margem. Augusto olhou ao redor para todas as pessoas que considerava sua família. Helena, seu amor de décadas, Rafael, seu filho que havia se tornado um homem íntegro, Mariana, que havia se tornado uma filha do coração, João, que havia se tornado seu maior orgulho, as noras que haviam se integrado perfeitamente à família, e as crianças que representavam a continuidade de todos os valores que haviam construído juntos. Vocês sabem o que eu vou sentir mais falta quando eu ficar velho? Disse ele. O que, pai? Perguntou Rafael. Não vou sentir falta das conquistas profissionais ou do dinheiro que ganhei. Vou sentir falta de momentos como este, cercado das pessoas que amo, sabendo que construímos algo duradouro e significativo juntos. Pai, disse João, o senhor não vai ficar velho. Vai ficar sábio. E nós vamos precisar dessa sabedoria para continuar o trabalho que começamos. E além disso, adicionou uma das filhas de João, o senhor sempre vai ser nosso vovô do coração, mesmo que não seja o vovô de sangue. Todos riram e se emocionaram com a sinceridade da criança. Quando a noite caiu e chegou a hora de todos voltarem para suas casas, João pediu para ficar mais alguns minutos com Augusto. Tio Augusto, eu tenho uma última coisa para te contar. O que é? Semana passada, uma criança chegou na nossa fundação
numa situação muito parecida com a minha há 15 anos. Menino de 10 anos, mãe trabalhando muito, sem lugar para ficar quando chove. E o que você fez? Eu olhei para ele e vi você olhando para mim naquele primeiro dia. E entendi que chegou a hora de eu ser para ele o que você foi para mim. João, não se preocupe. Eu vou fazer tudo certo, com todo o cuidado e responsabilidade. Mas eu queria que o senhor soubesse que o ciclo está se completando. Eu vou dar para essa criança a mesma oportunidade que o senhor me deu. Augusto abraçou João com força, sentindo uma emoção profunda e uma satisfação completa. João, isso significa que tudo valeu a pena. Cada momento de incerteza, cada decisão difícil, cada desafio que enfrentamos, tudo valeu a pena para chegar a este momento. E o senhor sabe por que eu tenho certeza de que vai dar certo com essa criança? Por quê? Porque eu aprendi com o melhor professor possível. Aprendi com um homem que me mostrou que bondade não é fraqueza, é coragem. Que ajudar outros não é sacrifício, é investimento. E que família não é destino, é escolha. Fim da história. Agora conte pra gente o que achou dessa história emocionante, de transformação e segundas chances. Você acredita que pequenos gestos de bondade podem realmente mudar vidas inteiras? Compartilhe sua opinião nos comentários com palavras sinceras e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias que tocam o coração.